já reparou que agora durante o mês de outubro tem diversas dicas pipocando por aí de livros, séries, filmes, tudo para você entrar no clima de Halloween. Mas já parou para reparar que principalmente de livros, boa parte dessas indicações são dentro da mesma bolha? Se você também tem essa impressão e está procurando livros que são super assustadores, perfeitos para esse clima de Halloween, porém quer fazer alguma coisa diferente, então fica aqui nesse vídeo que eu tenho dicas maravilhosas para você. E sabe o melhor de tudo? Boa parte desses livros está no Kindle Unlimited. Olá, aqui é a Hannah e eu tenho certeza de que se você já foi lá na sua barra de pesquisa, seja daqui do YouTube ou mesmo lá do Google, e você pesquisou livros de terror para ler no Halloween ou livros assustadores para ler no Dia das Bruxas, já se deparou com várias listas indicando muitas vezes os mesmos livros. Mesmo que eles já sejam mais antigos no mercado, ainda assim você vê que eles se repetem. Não é que esses livros sejam ruins, mas saiba que eles não são os únicos pelos quais você pode entrar nesse clima de Halloween. Inclusive, muitos deles acabam ficando apagados e são livros maravilhosos, mas quase não são falados porque não recebem o hype que merecem. E hoje eu estou aqui para tentar quebrar esse paradigma e fazer com que esses livros sejam mais conhecidos, que você possa dar também uma chance para eles. Para começar essa lista, Fruto Podre é um conto curtinho, não chega nem até 30 páginas direito. Inclusive, eu já baixei no meu Kindle para poder ler agora na semana mesmo do Halloween. E aqui a gente tem a história de Marina, que é uma moça que está numa fase muito ruim. Ela perdeu amigos, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu emprego, perdeu rumo, lenço, documento. A coitada não tem mais nada. E aí, para ela poder recomeçar, ela vai parar numa casa de uma família inglesa que mora lá no interior da Paraíba e que trabalha com engenho de cana-de-açúcar. Só que quando ela chega lá, ela começa a perceber que existem muitas lendas em torno dessa família, desse engenho, e que parecem até lendas urbanas, de tanto detalhe que tem. O problema é que muitas vezes essas lendas podem ter um fundo de verdade. E quando a Marina descobrir até onde essas lendas são verdade, pode ser tarde demais. Agora, se você está procurando uma história que seja protagonizada por mulheres e também escrita por uma mulher, eu recomendo Sangue de Cabra. Foi um livro já resenhado aqui no canal. Inclusive, é uma das primeiras publis que eu fiz esse ano. Mas não é só por causa disso que eu estou recomendando esse livro. Eu estou recomendando porque, de fato, eu gostei e tem selo Hannah de qualidade. Aqui a gente conhece 9 contos protagonizados por 9 mulheres diferentes que vão passar por situações, no mínimo, desafiadoras e que desafiam também o limite da sanidade humana. A leitura desse livro foi extremamente rápida, as histórias são extremamente pesadas, com requintes de crueldade que eu sequer imaginava ser possível num conto. Fora que também eles têm final aberto, então fica muito a critério do leitor interpretar o que de fato aconteceu no final de cada história, de cada personagem. Eu, sinceramente, não sei nem como definir esse livro se não for assustador. Eu acho que ele, inclusive, é um dos mais assustadores que tem aqui nessa lista. Continuando essa lista, durante o evento do Exploda Seu Kindle, eu encontrei O Toque do Estranho. É uma noveleta que traz a história de uma família que vai descobrir da pior forma possível quais são os limites que você tem que ir para você proteger a pessoa que você ama. São lendas que ganham vida, casas assombradas, histórias de cidades que se passam de geração em geração, sempre assustando criancinhas dos 8 aos 80 anos, ou seja, tem tudo para te deixar com medo do escuro. E esse livro está aqui nessa lista sem ter sido lido por mim. Na verdade, ele foi lido pela minha mãe. Mas eu achei a reação dela tão inusitada que eu achei por bem falar aqui. Para vocês terem uma ideia, ela nem sequer tinha chegado a 30% dessa história e para ela conseguir dormir tranquila, ela precisou botar esse Kindle embaixo da cama, ela teve que se benzer com água benta e rezar um texto inteirinho. Então, se ela ficou com medo nesse ponto, é porque a história é muito boa e tem um selo Minha Mãe de qualidade. Então, fiquei muito curiosa depois dessa reação dela e quero saber se eu também vou precisar de um estoque de água benta aqui no meu quarto depois de ler. Ainda na indicação de contos, O Parque é aquele típico conto com parque assombrado, mas não necessariamente por fantasma, e sim por gente mesmo. Isso porque a gente conhece a história pelo ponto de vista de um funcionário do parque que tem uma rotina comum, uma vida comum, nada fora do normal, a não ser quando um homem
estranho, para dizer o mínimo, começa a frequentar com muita regularidade esse parque e atrai a atenção do protagonista. No entanto, ao mesmo tempo que essa atração acontece, vários corpos começam a ser encontrados numa praia próxima a esse parque. Será que tem alguma coisa a ver com o aparecimento desse homem estranho? Ou será que é tudo uma coincidência? Só lendo para saber. Agora, se você está procurando um romance mesmo de horror, eu acho que você vai gostar de Cidade das Orações Perdidas. Essa história é ambientada numa cidade fictícia, mas dentro do estado de São Paulo, em que diversos desaparecimentos estão acontecendo no intervalo muito curto de tempo, deixando os moradores locais muito assustados. Inclusive Virgílio, que é um policial que foi convidado a se retirar do seu trabalho, porque ele levou muito a sério um dos casos envolvendo uma garotinha chamada Ramona. Essa Ramona desapareceu sem deixar vestígios, porém de uma forma muito esquisita, ela sempre reaparece quando a polícia é notificada de uma cena de crime hediondo. O que essa menina tem a ver com isso? Não se sabe. Ela também está tentando descobrir. O negócio é que Virgílio vai acabar se juntando com Ramona nessa investigação, de alguma forma. E parece que todos esses casos têm a ver com um tal de Homem dos Pés de Bode, uma lenda local, que era sempre para assustar criancinhas. No entanto, parece que essa lenda ganha força toda vez que chega o período entre o dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro. E seria o quê? O Dia das Bruxas. Será que todos esses desaparecimentos têm uma origem sobrenatural ou é tudo coisa de delírio coletivo? Fica aí a grande pergunta. Agora, se você está procurando um romance que ele é nacional, mas que ele também tem toques de realismo mágico no meio, eu tenho certeza que você vai gostar de Sangue Raro. Aqui você vai encontrar uma fantasia, distopia, realismo mágico, horror. E sabe o que é melhor de tudo? O pano de fundo dele é o Carnaval de Pernambuco. Aqui a gente conhece a história de Caetano, que é um indivíduo também conhecido como Sangue Raro. Os Sangue Raros, nesse futuro distópico, são indivíduos muito importantes, principalmente para um outro grupo de pessoas que são chamados de bruxos assassinos. Esses bruxos costumam utilizar o sangue dos Sangue Raros em rituais mágicos muito poderosos. E o governo não está gostando muito disso. Então ele começa a fazer uma campanha para poder limpar o mundo de Sangue Raros e impedir que esses bruxos ganhem cada vez mais poder. A situação não é muito legal para nenhuma das pessoas, mas isso acaba causando uma grande guerra. Caetano acaba entrando nessa lista de pessoas que são capturadas e ele é preso pelo governo por 10 anos. E agora ele conseguiu a liberdade dele, seja lá por quais meios, e ele agora está na reta de Jorge, um bruxo assassino que pede ajuda de Caetano para fazer exatamente um ritual usando o sangue dele, para poder encontrar a filha dele, que também é uma Sangue Raro e está desaparecida há muito tempo, porque o governo obviamente não fala onde vai parar os Sangue Raros. E agora o Caetano tem uma decisão bem difícil pela frente. Ou ele ajuda o Jorge nesse ritual e ele acaba compactuando com esse movimento que o governo quer lutar contra, ou ele vai continuar sendo torturado pelo governo que quer, porque quer acabar com a raça dos Sangue Raros a todo custo. E para fechar essa lista, eu quero falar de Laura Santos está matando estranhos, um conto que eu encontrei também muito por acaso no Kindle Unlimited e eu quero ler ainda nessa semana do Halloween também. Mas para você ter uma ideia e surtar comigo também, aqui a gente conhece a história de Laura, que é uma mulher que é de dar inveja em muita gente. A mulher tem a vida perfeita, casamento perfeito, marido perfeito, tudo perfeito. A casa dela é maravilhosa e ela causa inveja em qualquer pessoa que gostaria muito de estar no lugar dela. Porém, eu acho que você vai pensar duas vezes depois que você descobrir o que foi que ela fez para poder manter toda essa perfeição da vida dela. Ainda mais quando ela recebe um diagnóstico de uma doença mortal e ela tem pouco tempo de vida. E para isso ela decide colocar em prática o seu sonho que ela deixou para trás há muito tempo, que é o da maternidade. Porém, todavia, entretanto, para ela fazer com que aquela perfeição toda aconteça, ela precisa fazer valer o seu dom. E ela sempre usou para outras pessoas. E agora ela vai usar para ela mesma, para garantir que ela também seja uma mãe perfeita. O problema é, para ela usando ela mesma, alguém vai ter que pagar o preço. Ela ou alguém que está na reta dela. Cuidado para não ser a próxima vítima. E essa foi a lista de hoje. Agora me fala aqui nos comentários se tem algum deles que mais te chamou a atenção ou se você já escolheu também um outro livro que seja fora da bolha para ler também nesse Halloween. Não deixe também de olhar aqui na tela final que pode ter algum outro vídeo que possa vir a interessar você. Até o próximo vídeo e bom Halloween!